Pegando os aspectos gerais, assim, eu acho que esse é o ponto principal. Quais são os fundamentos da LGPD? Ela está focada em 10 princípios, né? A coleta de dados pessoais e o processamento. Ela pode ser definida em função da finalidade, então ela tem que ser específica, tem que ter propósito explícito, e esse propósito tem que ser informado ao seu titular. Ela tem que ser adequada, então a compatibilidade do tratamento deve ocorrer conforme a finalidade informada ao titular. Se ela está coletando o seu dado para te fornecer um benefício, por exemplo, tudo bem. Agora, se eu coleto o dado para oferecer um benefício e depois compartilho com o meu colega que vai fazer telemarketing com você, é um desvio de finalidade, está errado. É um vazamento de dados, eventualmente. E a necessidade, o tratamento deve se limitar à realização das finalidades. Então, é um pouco disso. Eu tenho que restringir o escopo do tratamento que eu dei ao dado que eu quero coletar. O ponto mais importante que eu vejo é aqui, nos direitos que a LGPD trouxe ao titular. Né? O titular, ele tem direito a livre acesso aos dados. Né? Então, todos os dados que foram coletados dele, ele pode requisitar o acesso para a conferência. Né? Tem direito à garantia de qualidade dos dados, então ele pode garantir e exigir a exatidão, a relevância, a atualização dos dados, né, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade do tratamento. Esse é um ponto que eu dou destaque, que em vários momentos na minha experiência de trabalho, eu me deparei, por exemplo, com cadastro socioeconômico para reassentamento involuntário, por exemplo. Ou cadastro para outras finalidades, né, para indenizações. Esses processos muitas vezes demoram, então eu faço um cadastro em 2010 e a pessoa só vai receber o benefício em 2012, por exemplo. Durante esse período, a ordem de prioridade muda, a condição de existência dessa pessoa muda, o dano ou o problema que ela eventualmente sofreu por conta do empreendimento também muda, existem efeitos multiplicadores. Então, esse dado é vivo. Né? O que eu fiz em 2010 com o cadastro é uma fotografia. Essa pessoa tem direito a atualizar seus dados. Né? Isso acontece muito. Tem casos importantes hoje no Brasil acontecendo. Então, o direito a atualizar, especialmente quando há um processamento automatizado. Então, eu posso exigir que não haja nenhuma discriminação, por exemplo, no caso desse processamento automatizado, o algoritmo. Estava até comentando mais cedo com a minha colega Bruna. O algoritmo é um código, é uma sintaxe, é uma ordem, uma sequência de instruções que uma pessoa escreve. Nessa sequência de instruções lógicas, a pessoa coloca um pouco dela ali também, especialmente quando está tratando de questões sociais. Então, já existem hoje discussões sobre o preconceito dentro de um algoritmo, preconceito racial, preconceito de gênero, e assim por diante. Então, processamento automatizado, cruzamento de dados, traz esse tipo de risco. E a LGPD traz essa garantia, então, para quem se sentir inseguro ou acreditar que teve um direito infringido. Isso é muito importante. E traz transparência. A organização tem que informar o que será feito com o dado coletado, ela tem que assegurar que as informações sejam claras, precisas e acessíveis. Isso quase nunca acontece. Se você entra na maioria das empresas que coletam dados das pessoas hoje, no máximo é aquela coisa dos cookies, né? E quem coleta dado de maneira mais presencial ou mais ostensiva, por exemplo, nós que fazemos pesquisa de campo, né? A gente está acostumado a fazer um termo de consentimento, isso já é uma boa prática de longa data. Mas talvez nem todos nós estamos acostumados a informar com clareza o que vai ser feito com aquele dado. Né? Isso, na minha prática, era feito de uma das experiências que eu me lembro, dependia da política de comunicação da empresa, de uma mensagem-chave, que, em geral, era algo muito resumido, né, para usar uma palavra, muito resumido. Informação insuficiente para a pessoa que vai autorizar, vai conceder as informações dela, tomar essa decisão, né, com conhecimento prévio. Né. Muitas vezes era o nome do projeto. E a pessoa cede seus dados. Então, isso tem que mudar. Uma prática que a gente está fazendo, trazendo o exemplo da Mandu. Nós fazemos muita pesquisa de campo. Essa pesquisa, geralmente, é em comunidades
pequenas, onde as pessoas se conhecem, né? Pesquisa tanto qualitativa como quantitativa, então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque mesmo que eu desidentifique o dado, se eu coletei o dado referente a nós que estamos aqui nessa sala, que somos poucos, se a gente se conhece, a gente pode se identificar pelo dado, mesmo sem saber o nome, mesmo sem ter a chave, né? As informações sensíveis, inclusive. Então, cuidado que nós temos. A gente traz uma explicação bem clara hoje no termo de consentimento, tem que trazer o propósito da pesquisa, explicar inclusive que a pessoa que está concedendo o dado pode revogar esse dado, esse uso, ela pode pedir que nós tiremos de nossa base de dados, se for o caso, né? Tem um formulário para isso. Então, tem práticas que estão surgindo, assim. Essa é uma implementação que nós estamos fazendo pensando no titular do dado. Tem outras questões internas da empresa, mas eu acho que foge do escopo dessa palestra. Outra questão, as obrigações da organização, das empresas, né? Então, garantir a segurança, acho que isso é muito mais evidente, né? Prevenir vazamentos, garantir a igualdade, o tratamento de dados não pode ser realizado para fim discriminatório, ilícito ou abusivo. De novo, entra essa questão do algoritmo, ou do cruzamento de dados, ou do enriquecimento de dados. De eu adquirir outras bases, cruzar, obter informações dos titulares que eles não me consideram na pesquisa que eu fiz, mas concederam para um terceiro, né, e eu estou adquirindo sem a permissão deles e cruzando. Né? Isso acontece. Talvez com quem faz trabalho de campo menos, mas acontece em empresas de Big Data, por exemplo. Né? Uma coisa, eu até comentei com uma colega aqui, que é algo que aconteceu muito nos meus trabalhos de campo, é que muitas vezes eu chegava com o meu questionário